Olá, bem-vindo aqui a esse conteúdo sobre a ansiedade. Meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e professor de novos psicoterapeutas. E eu ensino a respeito da terapia cognitiva e também como tratar os pacientes ansiosos há muitos anos, já há mais de 7 anos que eu faço esse trabalho. A primeira coisa que a gente tem que falar é justamente sobre esse tema, esse título, Livre-se da ansiedade para sempre. Será que isso é uma possibilidade? Será que isso é uma realidade? Eu acho muito importante a gente começar falando sobre isso, porque é muito fácil você cair em charlatanismos. Se você é uma pessoa que busca se livrar da ansiedade para sempre, nunca mais sentir ansiedade porque você se incomoda muito com ela te causa muito sofrimento, é muito fácil você cair em histórias mentirosas a respeito disso, em histórias que vão falar para você que você vai conseguir nunca mais sentir ansiedade depois de uma, de duas, de 3 sessões, encontros, depois de um remédio mágico e coisas nesse sentido. Então, uma coisa que eu tenho que falar para você que é muito importante: não é possível nos livrarmos da ansiedade. Não é possível nos livrarmos da ansiedade. Mesmo assim, nós não devemos nos desesperar. E esse vídeo aqui, esse conteúdo, é para tentar mostrar para você o porquê disso, tá bom? Porque você não precisa se desesperar, mesmo que a gente não consiga e não possa se livrar da ansiedade. Então, entender que a ansiedade não é uma coisa que você vai conseguir se livrar para sempre, vai começar aí, vai te ajudar a te proteger contra charlatanismos e também a te proteger contra frustrações futuras. Porque se você acredita que você vai se livrar para sempre da ansiedade, você pode se envolver em projetos, pode se envolver com charlatões mesmo, em situações achando que aquilo vai te ajudar a se livrar da ansiedade e causar grande frustração. Ao mesmo tempo que você vai ter grande frustração, você também vai ter uma diminuição na sua autoestima, porque você vai achar que o problema é com você. Porque se esse remédio mágico aqui funciona com um monte de gente, livrou um monte de gente da ansiedade, e eu não consegui me livrar da ansiedade, isso significa que o problema sou eu, que eu sou uma pessoa ainda mais incapaz. Entende que isso mostra, isso aí reforça uma questão de uma baixa autoestima e no fim das contas causa uma grande frustração e pode ainda aumentar aí o seu problema com a ansiedade. Mas como eu disse, a gente não precisa se desesperar, tá bom? Ok, dito isso, eu acho bacana começar a falar também sobre a função da ansiedade na nossa vida. Apesar da ansiedade ser uma coisa que incomoda muitas pessoas, ela é uma emoção normal. Ela é uma emoção natural que todos os seres possuem em um nível ou outro. E nós, seres humanos, possuímos ela um pouquinho mais do que as outras pessoas, porque o nosso corpo não consegue distinguir muito bem o que é real do que não é real, tá? Então é isso que é importante. Só que a ansiedade, digamos assim, saudável, tá? A ansiedade funcional na nossa vida, ela tem uma função muito interessante. Ela nos prepara para situações importantes da nossa vida. Se eu considero importante uma apresentação na faculdade, porque aquilo significa o que eu vou fazer do meu futuro, se eu considero importante uma entrevista de emprego, porque aquilo significa eu conseguir ou não aquele emprego, se eu considero importante um encontro com uma pessoa aí que talvez pode se tornar uma ficante, que pode se tornar uma namorada, se eu considero essas coisas importantes, eu me preparo para essas situações. Então eu me arrumo mais, para o encontro, por exemplo, então eu fico querendo ficar o mais bonito, o mais cheiroso possível. Eu me preparo emocionalmente, também psicologicamente, também para esse encontro. Eu me preparo para a entrevista de emprego, também na questão de vestimenta, de como me portar, de pensar em possíveis respostas para perguntas comuns, que existem em entrevistas de emprego. Numa prova eu estudo
para aquela prova, eu estudo para a apresentação, eu preparo aquela apresentação, eu treino para a apresentação. Então, eu me preocupar com essas coisas me ajuda a me preparar para essas coisas que são importantes na minha vida. E a ansiedade aqui, ela é essencial nessa questão. Porque se eu não sinto ansiedade, aquela coisa não me preocupa tanto assim. Aquilo não me importa tanto assim. É por eu me importar que eu sinto ansiedade. E a ansiedade é o sentimento que me faz perceber a urgência ali ou a necessidade de fazer algo, de me preparar para aquele evento na minha vida. Tá? Então a ansiedade tem uma função muito importante, que é preparar a gente para eventos significativos na nossa vida. Ao mesmo tempo, o mesmo sintoma, tá? O mesmo sintoma que você sente da ansiedade, os sintomas, as reações fisiológicas que você tem da ansiedade, ela também aparece em momentos positivos da nossa vida. Então, se eu tenho um show que eu quero muito participar, né, que eu quero muito ir, de uma banda que eu gosto bastante, se eu tenho um evento, um casamento, às vezes até mesmo o meu casamento, tá? Se eu tenho um filho para nascer, se eu tenho um festival do meu filho, uma apresentação dele, coisas nesse sentido, é possível que eu tenha uma empolgação, um entusiasmo para essa situação. E os sentimentos, as sensações que eu vou sentir são parecidas com a da ansiedade, porque a resposta é a mesma. Então, se eu, basicamente, não sentisse ansiedade na minha vida, eu não apenas eliminaria a minha ansiedade das coisas negativas ou das coisas que são importantes, mas que são um pouco aversivas na minha vida. Não. Eu também me limitaria aí eu sentir empolgação. Eu sentir entusiasmo para as coisas futuras da minha vida. Aquela ansiedade boa de um novo filme de super-herói que vai sair, por exemplo, ou de um novo jogo, isso aqui no meu caso. Ou como eu disse, de ver o meu filho, de ver uma apresentação do meu filho, coisas nesse sentido. No seu caso, às vezes, como eu disse, um casamento, uma celebração de um amigo, a Copa do Mundo, né? Um jogo de futebol que você gosta bastante, essa empolgação, esse entusiasmo, vem porque a ansiedade existe na nossa vida. Tá? Então, se eu não tenho ansiedade, tá? Se eu não sinto nunca mais ansiedade, se eu conseguisse me livrar da ansiedade, ela basicamente vai basicamente fazer com que nada importe. Nada vai importar para mim. Eu nunca vou me preparar para nada. Eu nunca vou fazer nada de diferente para conseguir as coisas que eu quero. Se nada importa também, nada me empolga. Eu não me animo com nada. Eu não tenho nesse sentimento de entusiasmo. Eu posso perder paixões, basicamente. Coisas que eu sinta ali um tesão significativo. Eu acabo tendo, no fim das contas, uma falta de sentido na minha vida. Tudo porque eu eliminei completamente a ansiedade da minha vida. Porque se nada importa, não é necessário preparação também para as minhas coisas. Eu acabo tendo prejuízos porque eu não me preparei para uma prova, para uma apresentação, para uma entrevista de emprego. Às vezes eu não consigo o que eu precisava, uma nota, não consegui o emprego, não consigo aquelas coisas, então tenho prejuízos significativos e isso causa um sofrimento também, porque eu fico cada vez mais distante de uma possível meta, de um possível objetivo de vida. Então eu espero assim, que tenha ficado um pouco claro da importância da ansiedade na nossa vida e como que se livrar dela, se fosse possível fazer isso, né, se livrar completamente dela, na realidade teríamos resultados, consequências bem negativas da nossa vida, tá? Provavelmente teríamos aí consequências bem negativas na nossa vida. Então, o problema não é sentir ansiedade. Ela é uma emoção normal que nos ajuda tanto a lidar com situações ruins, aversivas na nossa vida, né? Desafios, vamos colocar assim, né? Eu acho que é melhor. Ajuda-nos a gente lidar com desafios da nossa vida, a gente se prepara para aquele desafio, ao mesmo tempo que ela é a mesma emoção que nos dá empolgação, que nos dá entusiasmo para fazer as coisas que a gente precisa fazer
e também sentir aquele prazer daquele momento. E tudo isso junto dá o nosso sentido da vida, tá bom? Isso é muito importante. Então, se a ansiedade não é um problema, vamos colocar assim, o que é então o problema? O problema é a ansiedade exagerada. Na ansiedade normal, como eu coloquei, alguma coisa importa, as coisas importam, né? Então, algumas coisas importam, eu me preocupo com essas coisas, eu me preparo para essas coisas. Ou as coisas importam, eu me entusiasmo para essas coisas. Se eu me livrasse da ansiedade, nada importa. Nada é importante para mim e eu perco minhas paixões também. Agora, na ansiedade exagerada, tudo importa. Tudo importa. Tudo dá medo. Tudo é terrível. Então eu sou uma pessoa que fico muito amedrontado, onde muitas coisas banais, muitas coisas relativamente simples, que são aí do cotidiano da maioria das pessoas, se tornam aí um perigo terrível, se torna uma coisa insuportável. Ao mesmo tempo, eu acredito que eu não sou capaz de lidar com esse perigo, com esse problema aí na minha vida, tá? Então, na ansiedade exagerada, tudo importa, tudo dá medo, tudo é terrível e eu não sou capaz de lidar com isso. Quando isso acontece, a gente começa então a fugir das situações, a gente evita inúmeras situações para não sentir ansiedade, ou a gente fica paralisado, não fazendo nada, porque aquele sentimento é esmagador e a gente não consegue fazer nada com aquele sentimento. Não consegue dar um passo adiante, porque eu me sinto muito incapaz de fazer qualquer coisa. Tá? Quando a gente pensa na questão dos sintomas da ansiedade, principalmente uma ansiedade mais exagerada, mais negativa, existem alguns sintomas que a gente pode encontrar. O primeiro sintoma que você vai perceber que você é uma pessoa às vezes um pouco mais ansiosa, às vezes é uma inquietação. Você vê que você não consegue ficar parado. Outro sintoma muito comum é ataque cardíaco, que é o coração batendo mais forte, coração acelerado. Outro é a respiração superficial e rápida. A gente fica respirando dessa maneira. Outra coisa pode dar dor de barriga quando a gente se sente muito ansioso. Perda de apetite ou vontade de comer mais. Então isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que quando está ansioso perde o apetite, então para de comer. Isso afeta muito na sua rotina alimentar. Outras pessoas sentem muito mais fome, vontade de comer para tentar amenizar a ansiedade também. Isso também afeta na rotina alimentar. Outras pessoas têm comportamentos compulsivos, como por exemplo roer as unhas, puxar os cabelos, fumar, morder os lábios, ou comportamentos compulsivos para acalmar a ansiedade, abaixar a ansiedade, que às vezes tem a ver com pensamentos obsessivos. Às vezes a pessoa tem fala acelerada e atropelada, então começa a falar muito rápido porque está muito ansioso e começa a falar, atropela tudo. Né? Eu sou uma pessoa que por muito tempo falei muito rápido, às vezes atropelo também, quando eu estou um pouco mais empolgado, né? Você vê, gerando pela ansiedade. O problema é quando isso acaba trazendo prejuízos na vida da pessoa. Sudorese excessiva também, o suando frio, isso é uma coisa, um sintoma possível da ansiedade. Pensamentos catastróficos frequentes, pensando que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, pensando no pior cenário possível. Pensamentos acelerados, sempre acelerados, assim, muito agitados. Procrastinação por conta de devaneios excessivos sobre o futuro. Então lembra que eu falei da paralisação? Às vezes o sujeito então procrastina as coisas porque ele não consegue fazer nada, não se sente capaz, ou porque ele fica pensando muito sobre o futuro. Ai, como que vai ser aquele futuro, não sei o que, fica ansioso com aquele futuro. Dificuldade para dormir, porque também fica pensando muito nas coisas. Intolerância à incerteza, não conseguindo tomar decisões, porque eu não consigo ter certeza, eu preciso ter certeza que essa decisão vai dar certo. E aí ele não consegue tomar decisão. Esquecimento, que é o famoso branco, né? Então esquece das coisas ali naquele momento. Ter medo da ansiedade, então quando a gente está falando aqui, né? Você querer se livrar da ansiedade, você tem medo da ansiedade. Então isso pode ser um sintoma também de uma ansiedade exagerada ou de um transtorno de ansiedade. E tontura e falta de ar, isso também pode ser sintomas significativos da ansiedade. E se a gente tem esses sintomas, principalmente se esses sintomas atrapalham na nossa vida, causam algum prejuízo, algum sofrimento significativo, a gente pode estar lidando aí com níveis de ansiedade um pouco exagerados,
tá? Que vai além da ansiedade normal que eu comentei. Isso pode gerar também, se a gente lida com esses sintomas de uma forma bem disfuncional, pode gerar até mesmo uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade acontece quando nós sentimos ansiedade por qualquer motivo que seja. Então, nós temos sintomas relacionados a essa ansiedade. Então, uma coisa acontece, a gente sente ansiedade por conta dessa coisa, desse evento que aconteceu. A gente tem os sintomas da ansiedade, tá? Porque a gente sentiu ansiedade, a gente vai ter os sintomas físicos da ansiedade. E a gente acaba por se envolver aí com esses sintomas cognitivos ou sintomas físicos da ansiedade. Então, eu posso ter pensamentos acelerados e ruminativos e me envolver com esses pensamentos em um nível tão elevado que faz com que a minha ansiedade aumente ainda mais. E esse aumento de ansiedade gera ainda mais pensamentos negativos, que gera ainda mais ansiedade. Eu acabo então caindo num ciclo onde o pensamento gera ansiedade, essa ansiedade gera sintomas, esses sintomas geram mais pensamentos, que gera mais ansiedade e fica preso nesse ciclo. Esse aumento expressivo aí da ansiedade, porque quando a gente vai fazendo nesse ciclo, na realidade a ansiedade vai aumentando cada vez mais. Então fica na realidade tipo uma espiral, né? Onde vai aumentando cada vez mais o nível da ansiedade. E esse aumento expressivo da ansiedade aumenta também os sintomas físicos, como o coração acelerado, o aperto no peito, a respiração superficial e a tontura que eu já comentei. E quando o sujeito então percebe isso, ai meu Deus, meu coração está muito acelerado, está faltando ar, estou com um aperto no peito e coisas nesse sentido, ele considera isso algo terrível quando ele percebe isso. E achando que ele vai ou enlouquecer, ou perder um controle, ou ele vai morrer. E os sintomas iniciais da ansiedade podem gerar também interpretações exageradas e causar o mesmo ciclo que eu falei aqui anteriormente. Então a gente sente os sintomas iniciais da ansiedade, eu penso, ai meu Deus do céu, eu não posso sentir isso, eu não posso agir dessa maneira, isso não pode estar acontecendo. Ai meu Deus, estou ficando ansioso. Isso gera mais ansiedade, que gera mais sintomas e cai nessa questão, então, de eu perceber, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou enlouquecer? Será que eu vou perder o controle? E entra no desespero, e isso é uma crise de ansiedade, tá? E se essa crise acontece várias vezes, com uma certa frequência, ou o sujeito tem medo de ter essas crises, por exemplo, aí a gente pode estar falando também de um transtorno de ansiedade, uma ansiedade bem exagerada. E quando a gente pensa nos nossos planos, né? Pensando assim nos nossos planos futuros, como será que a ansiedade pode atrapalhar nos nossos planos futuros? Todo ano, né? Todo novo mês, todo novo dia, toda nova semana, todo novo mês, todo ano, né? Tem a chance aí de ser o dia, o mês, o ano de todo mundo. Porque todo dia é um novo dia para você fazer novas coisas, para você ir em direção aí aos seus objetivos. Tá? E se a gente não tomar cuidado com as nossas emoções exageradas, ou as nossas percepções, as nossas interpretações das nossas emoções exageradas, nós podemos não conseguir fazer o que nós precisamos ou o que nós deveríamos fazer. Então a gente faz planos e a gente se importa tanto com aquela emoção de uma forma exagerada que isso paralisa a gente ou faz a gente evitar as coisas que a gente precisa fazer para atingir os nossos planos. E a ansiedade, por mais que ela seja uma emoção normal, ela pode se apresentar de maneiras bem disfuncionais e nos paralisar frente aos nossos objetivos, como eu já comentei. E se eu não sei lidar com a minha ansiedade exagerada, por mais que tenha desenhado um plano bem legal aí, concreto para amanhã, para a próxima semana, próximo mês ou para o próximo ano, eu posso começar a pensar que eu estou querendo coisas muito além da minha capacidade. Ou que as coisas não vão dar certo porque as coisas são bem mais difíceis do que parecem. E com pensamentos assim eu posso começar a pensar que às vezes nem vale a pena eu tentar fazer as coisas. E por conta disso eu acabar evitando cada vez mais e procrastinar horas, dias, semanas, meses para fazer o que eu preciso fazer, para fazer o que eu quero fazer, para atingir meus objetivos, para viver de acordo com os meus valores de vida. E assim eu acabo chegando no fim daquele dia, daquela semana, daquele mês, daquele ano, sem ter feito nada. E levando
tudo que eu planejei para o próximo dia, mês, ano. Claro que é um novo dia para você recomeçar, mas se você não aprender a lidar com esse funcionamento, é bem provável que seu dia se repita, fique igual ao dia anterior, que você não conseguiu fazer nada. E qual seria então o melhor remédio, né, para a ansiedade? Qual seria o melhor remédio para a ansiedade? Depois de pensado bastante, pesquisado bastante, visto vários artigos científicos sobre a ansiedade também, trabalhado na clínica, né, no consultório e tal, o melhor remédio para a ansiedade é, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de uma maior resiliência. Repito, o melhor remédio para a ansiedade é, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de uma maior resiliência. Quando somos pessoas mais resilientes, nós conseguimos entender que a ansiedade não é tão perigosa como nós imaginávamos anteriormente e que somos mais capazes de lidar com as situações do que pensávamos. Tendo essa troca de percepção cognitiva, os sintomas gerados pela ansiedade não acontecem com tanta frequência. E quando acontecem, aparecem em níveis bem mais baixos. Tá? Então, quando eu tenho essa resiliência, quando eu tenho essa percepção cognitiva diferente da ansiedade, os sintomas gerados pela ansiedade não acontecem com tanta frequência e quando acontecem em níveis bem mais baixos, em níveis que a gente considera aí normais, em níveis aceitáveis. Ao mesmo tempo, uma maior resiliência nos permite parar e analisar as situações em que estamos envolvidos e desenvolvemos melhores estratégias para lidar com tudo isso. E temos então melhores comportamentos, mesmo quando estamos nos sentindo ansiosos. Então a ansiedade não se torna uma emoção paralisante, uma emoção debilitante. Isso não acontece, porque mesmo que a gente sinta ansiedade, a gente sabe que não é tão perigoso assim, que não é tão terrível. A gente sabe que a gente consegue lidar com isso. Com isso, nós ficamos ainda mais resilientes, porque a gente, mesmo sentindo ansiedade, a gente lida com a situação. Isso aumenta o nosso senso de autoeficácia e diminui cada vez mais a chance da ansiedade voltar e ela nos prejudicar também. Então, como a gente faz esse processo, né, de trabalhar com a ansiedade e desenvolver a resiliência? A primeira coisa que a gente pode pensar, né, a se fazer é identificar os contextos em que essa ansiedade acontece. Quais os contextos, quais os momentos da sua vida em que essa ansiedade aparece, que essa ansiedade acontece? Como que você pensa sobre essa ansiedade? É importante que a gente avalie também quais pensamentos que você tem a respeito dessa ansiedade. Tá? Que pensamentos você interpreta dela? Você acha que ela é algo terrível? Que ela é algo que vai te matar? Ou coisas nesse sentido? Que você precisa se livrar dela? Então a gente precisa identificar os contextos que ela aparece, a gente precisa verificar e validar aí os nossos pensamentos a respeito dela e a respeito das situações que a ansiedade aparece. A gente precisa treinar a autopercepção dessa frequência que isso acontece e treinar também a regulação comportamental, evitando com que você use comportamentos disfuncionais, comportamentos que mantenham você na ansiedade, como uma evitação, como deixar de fazer as coisas, ter comportamentos perfeccionistas, procrastinar e por aí vai. Tá? E um modo muito bom de você treinar tudo isso, de você fazer tudo isso, é através de uma terapia, através de um tratamento. E apesar, né, de muitas pessoas não terem dificuldade de encontrar um bom profissional, uma boa ajuda, um bom suporte, às vezes pela localidade, coisas nesse sentido, nós temos a terapia online. Nós temos o tratamento online que pode ajudar bastante. Tendo acesso à internet, hoje em dia, qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, pode receber um suporte qualificado para sua dificuldade. E também não sendo necessário um transporte aí, para você se deslocar até um profissional, coisas nesse sentido, e com uma maior possibilidade também de receber tratamento na hora que precisar, o custo diminui tremendamente e a comodidade para receber tratamento aumenta também. Você pode muitas vezes ter passado por uma dificuldade hoje e conseguir aí o seu suporte no mesmo dia e em alguns casos até mesmo na mesma hora, se você está buscando um suporte online. Na terapia online,
o paciente consegue falar sobre o que está causando o seu sofrimento atual. Ele consegue identificar os motivos de não conseguir lidar com o seu sofrimento e receber orientações valiosas para trabalhar com suas dificuldades e acabar desenvolvendo, então, uma maior resiliência. Tudo para conseguir lidar melhor com a ansiedade. Não se livrar da ansiedade, mas lidar melhor com sua ansiedade. Viver bem com a sua ansiedade. E tudo isso sem sair de casa. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só comentar. Na descrição desse vídeo tem um link para você poder fazer uma avaliação aí da sua ansiedade, do seu nível de ansiedade. Pode ser bem bacana você dar uma olhada, é uma avaliação gratuita que você pode fazer para poder verificar o seu nível de ansiedade. Tá bom? É isso para saber se você tem uma ansiedade exagerada ou não. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.